Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos abordar relações métricas na circunferência. Uma das invenções mais importantes da história da humanidade foi a roda, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Talvez essa ideia tenha surgido da observação de formas arredondadas já existentes na natureza, por exemplo, o tronco de uma árvore que pode rolar quando é empurrado. A partir dessa ideia, foi possível chegar à roda e seus vários tipos, como rodas de carroças, de carros, locomotivas, alguns rolamentos, engrenagens, entre outras. Nesta aula, daremos ênfase à linha que contorna o círculo, ou seja, a circunferência. Na figura abaixo, tem-se uma circunferência de centro O e raio R. Se considerarmos a circunferência mais a sua parte interna, nós teremos um círculo. Então, a circunferência ela é o contorno de um círculo. Neste caso, nós temos o círculo azul. Contornando um círculo com um fio e depois esticando-o, obtemos o comprimento C da circunferência. Nesse caso aqui, esta linha, em azul, representa o comprimento desta circunferência, de diâmetro D. O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Dessa forma, nós temos que C é igual a π vezes D, onde π é uma constante estabelecida por Euler, sendo que π é igual a 3,1415926 aproximadamente. Ou, se nós substituirmos D por 2 vezes o raio, iremos obter que C é igual a 2πr. A fórmula é praticamente a mesma, sendo que aqui o 2 ele veio para frente do π. Se substituirmos direto, iria ficar π vezes 2r. Nesse caso, nós passamos o 2 para frente e ficou C é igual a 2πr, que é justamente o comprimento de uma circunferência de raio R. Os pontos A e B dividem a circunferência em duas partes. Cada uma dessas partes são denominadas arco da circunferência. Então, observem aqui essa imagem. Nós temos uma circunferência de centro O. Essa circunferência ela possui dois pontos, os pontos A e B. E esses dois pontos eles formam um arco, denominado arco AB. Esse arco ele é o menor arco dessa circunferência. Quando nos referirmos ao arco maior, marcamos mais uma letra nesse arco. Nesse caso aqui, nós marcamos a letra X, marcamos mais um ponto no arco. Dessa forma, a representação fica arco AXB, ou seja, é o arco AB passando por X. O arco vai do ponto A ao ponto B, passando pelo ponto X. Neste caso, ele representa o maior arco desse círculo de centro O. Dividindo uma circunferência em 360 partes iguais, cada uma dessas partes é um arco de 1 grau. Por isso, dizemos que a circunferência toda tem 360 graus. Então, observando essa imagem, nós podemos ver de forma mais clara essa divisão. Nós temos uma circunferência, nós dividimos ela em 360 partes iguais. Se dermos um zoom nessa parte aqui, nós veremos que ela é dividida em 10 partes menores, onde cada parte representa 1 grau. Então, aqui nós temos 10 graus. Nas figuras abaixo, pode-se observar que a medida em graus de um arco é igual à medida em graus do ângulo central correspondente. Então, aqui nós temos que a medida em graus desse arco é 360. Nesse segundo caso, a medida em graus desse arco é igual a 90 graus. Um exemplo é um arco de 30 graus. Então, um ângulo de 30 graus, ele resulta em um arco cuja medida desse arco também é 30 graus. Logo, a medida do arco AB é igual a 30 graus. Um arco de 90 graus.
Um ângulo de 90 graus resulta em um arco que também mede 90 graus. Neste caso aqui, a medida do arco AB é igual a 90 graus. Para um arco de 270 graus, nós temos a formação de um ângulo de 270 graus. Logo, nesse caso, a medida do arco AB é igual a 270 graus, que equivale à medida do ângulo. Os submúltiplos do grau são o minuto e o segundo. Dessa forma, tem-se que 1 minuto é igual a 1 sobre 60 avos do grau e 1 segundo é igual a 1 sobre 60 avos do minuto. Usando a simbologia, nós temos que o grau é representado por este símbolo, o minuto por este segundo símbolo e o segundo por este terceiro símbolo. Um exemplo nós temos: se a medida de um arco é 50 graus, 15 minutos e 27 segundos, utilizando a simbologia, nós iremos indicar 50 graus, 15 minutos e 27 segundos. Observando a imagem abaixo, pode-se afirmar que o arco AC mede 120 graus e o arco AB mede 60 graus. Então, observem que o arco AC, esse arco aqui, é 2 vezes o arco AB. O arco AD, esse arco maior, que vai do ponto A ao ponto D, mede 180 graus. E o arco AB mede 60 graus. Então, o arco AD é igual a 3 vezes o arco AB. Com isso, conclui-se que o comprimento de um arco é diretamente proporcional à sua medida em graus. Exemplo 1. As rodas de uma bicicleta têm 60 cm de diâmetro. Use π igual a 3,14. Letra A. Qual o comprimento da circunferência? Letra B. Quantas voltas dará cada uma dessas rodas num percurso de 94,2 metros? Respondendo à letra A. Qual o comprimento da circunferência? Então, segundo os dados da questão, o diâmetro é igual a 60 centímetros. Logo, podemos calcular o comprimento da circunferência utilizando a fórmula. Comprimento é igual a π vezes o diâmetro. Substituindo os valores, nós temos que π é igual a 3,14 e o diâmetro é igual a 60 centímetros. Logo, C é igual a 188,4 centímetros. Letra B. Quantas voltas dará cada uma dessas rodas num percurso de 94,2 metros? Inicialmente, nós encontramos que o diâmetro é igual a 188,4 centímetros. Neste sentido, precisamos transformar essa unidade em metro. Realizando os cálculos, nós obtemos que 188,4 centímetros é igual a 1,884 metros. Dando continuidade, sabemos que o comprimento do pneu corresponde à distância horizontal percorrida pelo mesmo em um giro completo. Desse modo, pode-se resolver o problema da seguinte maneira: o número de voltas é igual ao trajeto a ser percorrido em metros dividido pela distância horizontal percorrida pelo pneu, que é igual a 94,2 metros dividido por 1,884 metros. Com isso, nós obtemos que o número de voltas é igual a 50. Retas e circunferência. Analisando a figura abaixo, tem-se C e F são pontos externos à circunferência. Nós temos aqui o ponto C e o ponto F, sendo pontos externos. B e O são pontos internos à circunferência. O ponto O e o ponto B pertencem ao interior dessa circunferência. Os pontos A, E e G são pontos da circunferência, ou seja, eles estão na circunferência. Os pontos E, A e G. AE é uma corda onde os pontos A e E pertencem à mesma circunferência. AG é o diâmetro, pois a corda passa pelo centro da circunferência. Então, nós temos duas cordas. A corda AE
e a corda AG, que equivale ao diâmetro, porque ela passa pelo centro da circunferência. Em um plano, uma reta e uma circunferência podem ter em comum dois pontos distintos, um único ponto ou nenhum ponto. Observe os casos a seguir. A reta S e a circunferência têm dois pontos em comum, A e B distintos. Logo, S é secante à circunferência. A reta T e a circunferência têm um único ponto E em comum. Logo, T é tangente à circunferência. O ponto E é o ponto de tangência. A reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio no ponto de tangência, ou seja, nesse caso aqui, no ponto E. Nós podemos observar isso utilizando o GeoGebra. Aqui no GeoGebra nós temos uma circunferência de centro O, nós temos um segmento laranja e um segmento verde. Esse segmento verde ele é tangente a essa circunferência e o ponto de tangência está representado aqui por esse ponto preto. Então, segundo a definição, esses dois segmentos, o laranja e o verde, eles sempre serão perpendiculares, ou seja, formarão um ângulo de 90 graus. E nós podemos comprovar que isso é verdade mexendo o ponto de tangência. Então, por mais que a gente desloque esse ponto, os dois segmentos eles sempre permanecerão perpendiculares. Independente da posição do ponto de tangência, esses segmentos sempre serão perpendiculares. A reta U e a circunferência não têm nenhum ponto em comum. Logo, U é externa à circunferência. Observem que a reta U ela não toca nenhum ponto dessa circunferência. Logo, ela é externa. Consideremos as cordas AB e CD que se interceptam no ponto P. Então, aqui nós temos uma circunferência, nós temos 4 pontos que pertencem a essa circunferência, os pontos A, B, C e D. Utilizando esses pontos, foram traçadas duas cordas, as cordas AB e CD. A corda AB está representada na cor verde e a corda CD representada na cor vermelha. Observando os triângulos PAD e PCB, tem-se. Então, aqui nós temos dois triângulos, o triângulo PAD, esse triângulo menor, e o triângulo PCB, esse triângulo maior. Então, nós temos que o ângulo formado em A, ele é congruente ao ângulo formado em C. É igual. Observem que os dois possuem a mesma abertura, que é o arco BD. Aqui nós temos o arco BD para o ângulo C e o arco BD para o ângulo A. O ângulo formado em P, no triângulo APD, também é igual ao ângulo formado em P, no triângulo CPD, pois eles são opostos pelo vértice. Com isso, nós podemos afirmar pelo critério ângulo-ângulo que o triângulo PAD, esse triângulo menor, é semelhante ao triângulo PCB, o triângulo maior. Como esses triângulos são semelhantes, nós podemos escrever que PA sobre PD é igual a PC sobre PD. Fazendo meio pelos extremos, nós iremos obter que PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Partindo dessa relação, nós temos a seguinte definição. Se duas cordas de uma circunferência se interceptam, então o produto das medidas das duas partes de uma delas é igual ao produto das medidas das duas partes da outra. Consideremos agora dois segmentos, PA e PC, traçados por um ponto P externo à circunferência, e suas respectivas partes externas, PD e PB. Então, aqui nós temos a imagem, nós podemos observar esses segmentos. O segmento PA, que é esse segmento maior, o segmento PC e os segmentos externos, PB e PD.
Observando os triângulos PAD e PCB, tem-se o ângulo formado em P, ele é comum aos dois triângulos. Além disso, o ângulo formado em A, no triângulo PAD, ele é congruente ao ângulo formado em C, do triângulo PCB, pois ambos medem a metade do arco BD. Aqui nós temos o arco BD e tanto o ângulo formado em A quanto o ângulo formado em C medem a metade desse arco. Dessa forma, nós podemos afirmar que o triângulo PAD é semelhante ao triângulo PCB. Com esses triângulos semelhantes, nós podemos estabelecer a seguinte relação: PA sobre PD é igual a PC sobre PB. Então, aqui nós temos PA sobre PD é igual a PC, esse lado maior, sobre PB. Fazendo o meio pelos extremos, nós temos que PA vezes PB é igual a PC vezes PD. A partir dessa relação, nós podemos estabelecer a seguinte definição: se por um ponto externo a uma circunferência traçarmos dois segmentos secantes, então o produto da medida de um deles pela medida da sua parte externa é igual ao produto da medida do outro pela medida da parte externa deste segmento. Observando o triângulo PTA e PTB, tem-se o ângulo formado em P no triângulo APT é congruente ao ângulo formado em P do triângulo BPT, porque esse ângulo ele é compartilhado pelos dois triângulos. Aqui nós temos o ângulo formado em P, e observem que esse ângulo ele é compartilhado pelo triângulo APT, esse triângulo maior, e é também compartilhado pelo triângulo BPT, esse triângulo menor aqui. Com isso, nós podemos afirmar também que o ângulo formado em A, no triângulo maior, o triângulo PAT, ele é congruente ao ângulo formado em T do triângulo menor, o triângulo PTB. Ambos medem o arco BT sobre 2. APT está inscrito no arco BT e BPT é o ângulo de segmento correspondente ao arco BT. Logo, nós podemos afirmar que o triângulo PTA é semelhante ao triângulo PTB. Como esses triângulos são semelhantes, nós podemos escrever a relação PT sobre PA, ou seja, PT sobre PA é igual a PB sobre PT, onde PT é um segmento tangente à circunferência e PA é um segmento secante à circunferência. Com isso, efetuando o meio pelos extremos, nós temos que PT ao quadrado é igual a PA vezes PB. Passando esse quadrado na forma de raiz, nós temos que PT é igual a raiz quadrada de PA vezes PB. Partindo dessa relação, nós temos a seguinte definição: se por um ponto externo a uma circunferência traçarmos um segmento secante e outro tangente a ela, então a medida do segmento tangente é a média geométrica entre as medidas do segmento secante e da sua parte externa. Exemplo 2. Em uma residência, há uma área de lazer com uma piscina redonda de 5 metros de diâmetro. Nessa área, há um coqueiro, representado na figura pelo ponto Q. Se a distância de Q ao ponto de tangência T é 6 metros, a distância D, que equivale ao segmento QP, do coqueiro à piscina é: letra A, 4 metros, letra B, 4,5 metros, letra C, 5 metros, letra D, 5,5 metros ou letra E, 6 metros. Inicialmente, nós precisamos encontrar qual o valor do raio dessa circunferência. O problema nos forneceu o diâmetro. Nós sabemos que o raio é igual ao diâmetro sobre 2. Logo,
o raio é igual a 5 sobre 2, que é igual a 2,5. Feito isso, nós temos aqui que o segmento PO equivale a 2,5 e o segmento OT também equivale a 2,5. Para resolver esse problema, nós precisávamos de uma reta secante e de uma reta tangente à circunferência. Para encontrar a reta secante, nós prolongamos esse segmento até esse outro lado da circunferência. Feito isso, nós temos uma reta secante e uma reta tangente. Dessa forma, podemos aplicar a fórmula que envolve esses dois tipos de reta. Dessa forma, nós podemos estabelecer a relação que QT sobre D minúsculo mais o diâmetro, representado por D maiúsculo, é igual a D minúsculo sobre QT, que foi a relação vista anteriormente. Fazendo o meio pelos extremos, nós iremos encontrar que QT ao quadrado é igual a D minúsculo mais D maiúsculo vezes D. Aplicando na relação os valores que o problema nos forneceu, nós temos que 6 ao quadrado é igual a D minúsculo mais 5 vezes D minúsculo. Desenvolvendo esta equação, nós temos que 36 é igual a D ao quadrado mais 5D, ou seja, nós multiplicamos D vezes D, D ao quadrado. D vezes 5, 5D. Com isso, tem-se que D ao quadrado mais 5D menos 36 é igual a zero. Agora, nós iremos aplicar a fórmula de Bhaskara. Para quem não lembra, a fórmula de Bhaskara é a seguinte: delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, onde B é 5, A equivale a 1 e C equivale a menos 36 para essa equação. Aplicando essa fórmula, nós temos que delta é igual a 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 36, que é igual a 25 mais 144, que é igual a 169. Desenvolvendo a equação, a partir do valor de delta encontrado, nós temos que D é igual a menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Como a equação é do segundo grau, nós encontramos duas raízes. A primeira raiz nós chamamos de D'. D' é igual a menos B, que equivale a 5, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Nesse caso, nós iremos pegar o mais. Então, mais a raiz de delta, a raiz de 169, sobre 2 vezes A, 2 vezes 1, que é igual a menos 5 mais 13 sobre 2. 13 menos 5 é igual a 8, 8 sobre 2 é igual a 4. Esse é o nosso D'. O nosso D' é igual a menos 5 menos a raiz de 169 sobre 2 vezes 1. Menos 5 menos 13 é igual a menos 18 sobre 2 é igual a menos 9. Como a gente está tratando de distância e não existe distância negativa, nós iremos considerar o valor positivo. Logo, a distância entre o coqueiro e a borda da piscina é igual a 4 metros. É isso aí, pessoal. Até a próxima videoaula.